Muito bem, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa aula, a importância da filosofia para você fazer o Enem, para você fazer uma boa redação no Enem e também resolver as outras questões que o Enem cobra. Na parte anterior, para você que não viu, a primeira parte dessa aula, clica no card aí que está subindo no cantinho aí da sua tela, no canto superior, e assista a aula anterior. Nós terminamos quando os professores Francisco Porfírio e o professor Gustavo estavam falando do que é interessante você, aluno, cobrar do seu professor de filosofia, o que é interessante você aprender agora de filosofia, como que você pode utilizar a filosofia para o Enem. Ou seja, o que é interessante você cobrar dos seus professores ou professoras, né, de filosofia para estudar bem no Enem. Volto a bola para vocês, Francisco e Gustavo, para vocês darem continuidade na fala que nós iniciamos na parte anterior. Bom, de um modo geral, até tentar ser mais sucinto, né? Eu já tinha dado o exemplo lá de Marx, o professor Gustavo falou da Escola de Frankfurt. De modo geral, eu acho que tem alguns assuntos que eles ajudam muito, de maneira genérica, vários temas de redação. Primeiramente, ética, depois filosofia política, tá? São dois temas, assim, que podem ser muito úteis em várias propostas de redação anteriores, de provas do Enem anteriores. Se a gente for pegar um montante, ética e filosofia política acaba aparecendo assim de maneira disparada como meios que possibilitam a construção de um bom argumento dentro da redação. E teoria do conhecimento, né? O conhecimento, de um modo em geral, pode ajudar também. Então, você ter algum conhecimento geral a respeito daquela epistemologia antiga, platônica, ou até mesmo moderna, lá, a rivalidade entre empiristas e racionalistas, né? A saída proposta por Immanuel Kant, ali, o criticismo. Você ter um conhecimento geral sobre isso pode ajudar muito. Em ética e filosofia política, eu diria que isso, maioria das vezes, a maioria das propostas de redação, e isso não pensando só no Enem, pensando em redação para outros vestibulares também, ética e filosofia política, ela parece muito forte como um elemento de fundo ali que pode ajudar o candidato de provas, né, de redação do Enem. Eu diria também aqui que assuntos bem contemporâneos, como, por exemplo, questões ecológicas, né? Isso pode ser um assunto cobrado de alguma maneira que pode ajudar na redação. Então, existem alguns pensadores que podem te ajudar a ter uma base, né? E aí entra de novo aquela coisa do repertório sociocultural, uma base, um elemento para colocar ali. Como, por exemplo, o Hans Jonas, né? Aquela ecoética do Hans Jonas. Noções gerais de bioética podem ser úteis, tá? A ética do discurso do Habermas, do Jürgen Habermas, que a gente tinha comentado no bloco anterior, pode ser muito interessante. Então, essas são meio que cartas, eu diria que são cartas que o aluno pode guardar na manga ali, o candidato, a candidata ao Enem pode guardar na manga, que ele pode, porventura, utilizar em várias propostas diferentes de redação. Nas próprias questões que a gente está vendo ultimamente do Enem, desde 2017 para cá, né, até o ano passado, 2019, tem ocorrido muito essa ideia do Enem ficar cada vez mais técnico, mais objetivo também. Então, na própria filosofia, a gente vai ver que houve um aumento da utilização dos filósofos mais contemporâneos para cá, né? Principalmente do século XX. Então, a maioria das questões que a gente está vendo ultimamente cair é sobre existencialismo, é sobre questões de políticas de Michel Foucault, Derrida, né? Vira e mexe que tem uma figurinha carimbada que é o Maquiavel. E por que é bom você ter uma base na filosofia lá grega? Que, querendo ou não, todos esses filósofos que vão surgir depois, eles vão estar questionando assuntos, temas que já foram abordados por Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, eles sempre vão estar batendo nessa mesma tecla, né? Sempre nessas questões que foram levantadas lá na Grécia Antiga. E o Enem, ele está cobrando sempre isso. Agora, é bom você saber disso na redação. Por quê?
vai ter uma noção, esses filósofos eles já trabalham de uma noção geral, esses conceitos sobre o que é justiça, o que é beleza, o que é a verdade, o que é ser justo, né? A ideia das virtudes que a gente pega lá dos gregos. Então, tem essa grande função e acaba ajudando. Na própria ideia também da ciência, a gente vai pegar muito o desenvolvimento da episteme, da lógica, da ciência. Karl Popper ajudaria aí, apesar de não ter caído uma questão ainda em cima dele, mas dá para se utilizar ele também até nas ideias da veracidade da informação, né? Principalmente nesses cenários que a gente tem visto muito sobre fake news. Para sair um pouco para a gente sair um pouco da ideia da sociologia líquida, né, que é do Bauman, dá para a gente colocar no repertório o Karl Popper também, que é um filósofo, nas suas próprias citações. Só um adendo, Gustavo. Uhum. O Karl Popper, quais são o principal campo de atuação dele, de preocupação dele? Da ciência. Filosofia da ciência. Inclusive, ele quebra a ideia do paradigma, né? O que é uma verdade? Verdade na ciência, é aquilo que pode se sustentar até um determinado momento. E ela tem que dar um espaço para se comprovar que ela é verdade. Ou seja, você tem que deixar ela ser rebatida, ela ser questionada. Quanto mais ela for questionada e mais ela se manter firme, significa que mais verdade ela é. Então, a gente vê no contexto social algo diferente, até mesmo na fala. Olha, é o que eu disse, se meu cargo é tal, então isso vale. A gente tem esse problema na nossa sociedade, né? No critério de racionalidade, de questionamento. Então, a gente vê isso em cenários políticos. Pega até no próprio Estados Unidos atual com Trump, né? Se alguém questiona muito a forma da política dele, o governo dele, ele contesta, ele não aceita. E, infelizmente, nós filósofos acabamos sendo mira de determinados políticos por isso, porque a gente vai além da norma padrão objetiva. Faz isso e pronto. Não, a gente fica indagando, a gente fica questionando, né? Então, tem esse risco que a gente meio que sofre ou que é rotulado como chato ou impertinente. O filósofo, como diria o Gilles Deleuze, né, filósofo francês contemporâneo, a filosofia ela é aquilo que incomoda, né? Uma filosofia ela deve incomodar a um poder estabelecido, seja do Estado, seja da Igreja, né? Então, uma filosofia que não incomoda é uma não filosofia. Mas eu queria aproveitar uma coisa que você falou, João, e puxar um gancho aqui, que eu acho importante. Quando você falou, por exemplo, quando o aluno quiser sair daquele lugar comum que é a modernidade líquida do Bauman. Porque já meio que se tornou um clichê, não é mesmo? Né? As coisas elas vão sendo utilizadas demais, elas acabam se tornando clichês. E aí, né, o Rousseau se torna uma espécie de clichê, né? A filosofia de Foucault, em alguns sentidos, se torna uma espécie de clichê. O Bauman e a modernidade líquida já se tornou uma espécie de clichê. Então, fugir desses clichês é extremamente importante. Se você sabe muito bem, mesmo sendo um sociólogo, um filósofo muito utilizado, se você sabe encaixar ele muito bem ali na sua proposta de redação, e aquilo vai realmente fazer a diferença, né, para algo positivo, use. Se você tem certeza disso, use. Agora, se você está utilizando, porque é uma frase clichê que você lembra na sua cabeça, uma ideia, né, que de tão mastigada você está lembrando ali, não sabe muito bem como colocar isso, não use. Inclusive, tem uma citação que eu acho muito interessante, que é do Arthur Schopenhauer, e raramente colocam ela, né? Que é: todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo, né? Então, eu acho muito pertinente porque dá para a gente encaixar essa citação, mas é bom que você, aluno, saiba um pouco sobre o Schopenhauer para poder encaixar naquela proposta de texto que você vai colocar, porque não adianta nada você achar essa frase bonita, vou jogar ela e não saber especificar ou escrever o motivo dela.
tá? E o Schopenhauer, quando ele diz isso, ele justamente está dizendo que o ser humano, ele impõe ou ele coloca o seu limite cultural, social e até mesmo econômico como sua própria interpretação de mundo, tá? Então, a gente tem esse problema, nós como seres humanos, temos essa dificuldade de enxergar e de validar a cultura, o hábito do outro, ou até mesmo a fala do outro como correta, ou como verídica, ou conseguir aproveitar alguma coisa dali. Então, a gente tem essas formas de rotulação que acaba sendo até um problema, né, nesse período atual nosso. Fulano de tal país, então não compensa. Ultimamente também, além de chamar a pessoa de marxista porque ela é de esquerda ou de alguma coisa, ou só porque é contra o governo, a gente vê um outro xingamento que está voltado para a etimologia também da pessoa. Conta do chinês, devido ao cenário de pandemia atual, né? A gente coloca como se a cultura, ou o que herdamos dele, ou a contribuição deles para o mundo, de forma positiva, não fosse válida. São os estereótipos, né, que vão sendo construídos, e é interessante o aluno não entrar nessa na hora de produzir seu texto. Exatamente. O seu texto não pode entrar estereótipo, algo que do senso comum, algo que eu também já disse aqui em uma das minhas aulas. Se você não sabe o que é o senso comum, o senso crítico, sobe aqui, tem esse cardzinho que está subindo aqui, clique nele e assista a diferença entre senso comum e senso crítico, para você não trazer para sua redação algo do senso comum, algo que todo mundo faz, que todo mundo diz, né? Só para sintetizar o que vocês falaram aí da pergunta que eu fiz. Então, pelo que vocês falaram, é interessante que o aluno aprenda. Vocês puxaram em 3 vertentes, né? Primeiro, os conceitos-chave dos clássicos. Se você entender os principais conceitos dos clássicos, Platão, Aristóteles, né? O que é virtude, o que é política, o que é ética, enfim, entender os principais conceitos que eles trabalham, as palavras-chave que esses clássicos trabalham, já tem um bom caminho andado. Segundo, ficou claro aí na sugestão de vocês a importância de você estudar a filosofia prática, porque sempre a redação está voltada para algo prático, para o dia a dia. E a filosofia prática é aquilo que vocês falaram, a ética e filosofia política. E, por último, é aquilo que o Porfírio destacou muito bem, até mesmo no bloco anterior, a importância de você ter uma compreensão histórica da filosofia, nessa questão da historicidade, o que provocou cada período da filosofia. Porque cada período histórico da filosofia coincide com o período da história. E dessa forma você está se preparando não só para fazer uma redação, para resolver as questões de filosofia, como para resolver as questões de história, de sociologia e, em alguma medida, de geografia, né? Porque não é geografia física, é aquilo que é geografia humana. Ou seja, você ter uma noção da historicidade, o que é história, o que marca cada período da história, algo que a filosofia te proporciona, você, de tabela, está se preparando também para resolver algumas questões de história, sociologia e se tratando de geografia humana, também de geografia. Sim, Porfírio? Só até no sentido de concluir a minha fala, antes, né, da gente começar a gravação, a gente estava até conversando, o professor Gustavo tocou em 2 pontos que são as competências 3 e 5, né, e aí eu vou até deixar se o Gustavo quiser falar um pouco disso, mas já que a gente falou do estereótipo, essa formação de estereótipos, ela recairia, né, Gustavo, principalmente sobre a questão da competência 5, a respeito aos direitos humanos. Mas antes de passar a palavra para você, eu só queria deixar uma questão mais técnica em relação à correção da redação, pessoal. A redação, ela, né, é dividida ali por 5 competências, e de início, eu já conversei com corretores sobre isso, de início, você tem ali 200 pontos atribuídos a cada competência, e o aluno, ele tem 1000 pontos na redação. Então, ele não ganha ponto, o candidato do Enem, ele não está ganhando ponto na medida em que ele constrói a redação, mas ele está perdendo ponto na medida em que ele não satisfaz aquelas competências. Então, de cara, é como se você começasse com 1000 pontos na sua redação, e aí você não vai satisfazendo ali elementos daquelas competências, você vai perdendo uma pontuação, 200 pontos para cada uma das 5 competências. E aí eu mando aí para você, Gustavo. E na redação é muito bom manter aquele formato circular, né? A questão que eu iniciei, o texto,
eu vou abordar ela no final, eu vou retorná-la ela no final, para dar uma ideia de que meu assunto foi todo tratado, fechado ali e concentrado. Que ele teve começo, meio e fim, né? E isso ainda reforça aquela própria ideia da estrutura lógica. E se eu estou falando de algum problema, por exemplo, como o Francisco tinha dito anteriormente, sobre o meio ambiente, eu não vou ficar repetindo a palavra meio ambiente muitas vezes, porque o meio ambiente é isso, o meio ambiente é aquilo, o meio ambiente é aquilo outro. Isso deixa o texto, de certa forma, esteticamente feio, né? E recai também numa das questões impostas pela competência de redação, que seria o projeto de texto, a ideia de ligar os parágrafos em si. E quebraria também a ideia de relação lógica. Então, outro foco é que a redação sua ela sempre tem que estar voltada para abordar a realidade. E essa abordagem ela tem que ser de forma crítica e criteriosa, tá? Você vai tirar, isso é até característica da filosofia, você vai tirar um problema particular seu, que se retrata naquele tema proposto, e universalizá-lo. Como esse problema do meio ambiente me afeta? Ou como eu vejo esse problema do meio ambiente no meu dia a dia? Como o mundo vê? Olha só, peguei uma questão, né, do tema proposto, joguei o meu particular e universalizei ele. E pode-se fazer o inverso também. Como isso acontece no universo inteiro e me afeta? Sim, e deixar claro para o aluno que essas perguntas, essas que você citou, Gustavo, como, por quê, para quê, são questões que o aluno precisa levantar para problematizar o tema. Sim. No rascunho, mas não leva para o texto, viu? Exato, nunca leva para o texto. Não leva para o texto. A introdução, é interessante você sempre colocar uma dica para a introdução. O assunto, por exemplo, vai ser a meio ambiente. O que todo mundo pensa do meio ambiente? Essa pergunta, né? Você levanta essa pergunta, mas você já vai direto, responde a pergunta sem colocá-la. E depois você fala o que eu penso, que na introdução ela tem que aparecer o seu posicionamento e o que eu penso sobre isso. Então, as perguntas, por favor, não leva a pergunta por texto, apenas as respostas. Elas vão te ajudar a escrever. Exato. Inclusive, isso já é até uma própria característica da filosofia, né? O primeiro diálogo é você consigo mesmo, para depois formá-lo e aí ir para com o outro. Quando você forma o diálogo para o outro, que você vai colocá-lo no papel, né? Porque, apesar da filosofia ela sempre abordar esses temas fundamentais, mesmo básicos da existência humana, ela se encontra em tudo e todos. Aí a gente vê até a ideia do Sócrates, conheça a si mesmo. Primeiramente, você analisa o seu pensamento, a construção do seu pensamento, depois você joga ele no papel, de forma para que o outro compreenda e seja de fácil entendimento, né? Então, muitas das questões que você construiu na mente, tipo assim, por quê, para quê, como, você não leva no papel. Então, para finalizar então esse nosso momento, o que vocês teriam a dizer aí de palavras finais, não só em questão de fechar o que nós já falamos, mas já fechando aqui falando e dando uma dica a mais. Talvez o pulo do gato. O que vocês diriam? Bom, sempre ter as cartas na mão. Filosofia, como a gente tem dito aqui desde o início desse vídeo, filosofia, ela tem boas cartas para você guardar aí numa redação. Sempre, não só a filosofia, quando a gente está falando muito da filosofia, mas a sociologia ela também vai apresentar bons autores para isso. Pensar sempre nessa relação do repertório sociocultural, e para você ter um bom repertório sociocultural é importante você ler, você buscar se informar, você utilizar a internet como uma boa ferramenta para isso. Tá? A leitura, né? A leitura de livros ela é muito importante, e essa leitura que você faz pela internet de livros e até mesmo de periódicos, de sites de notícias, de sites de variedades, enfim, isso pode ser muito importante para você. Então, leia muito, adquira vá acumulando esse seu repertório sociocultural e traga também informações, sempre peguem, né, essa essência aqui dessa base geral da história da filosofia e acumulem isso dentro de vocês como uma boa proposta, uma boa carta
para você utilizar dentro da redação. Mas lembre-se de sempre utilizar isso com sabedoria. Tá? Nunca utilizar se você não sabe ali o contexto em que isso pode se encaixar. Passo a palavra então para o Gustavo. Uma boa questão também é o próprio aluno estar praticando, né? Além de ele estar sempre se informando, buscando esses acontecimentos, ele também questionar. Criar o hábito de questionamento. Por que esse acontecimento está ocorrendo? O que motivou a esse surgimento dessa problematização? Porque essa visualização vai te mostrar um estranhamento que todo e qualquer indivíduo no mundo vai ter com as questões que ocorrem, social, política, tá? E quando você tem a prática de estar escrevendo essa redação, de estar colocando isso para o papel, você vai ter uma facilidade maior de organizar o seu pensamento. Então, o treino, essa preparação antecipada, já te fortalece muito. Porque se você criou já esse hábito, você vai ter uma maior facilidade de expô-lo, de colocá-lo em prática, na própria resolução. E assim como a filosofia, a sociologia, e a própria redação em si do Enem, ela quer uma explicação para os acontecimentos, né? E dar também sentidos para o que está ocorrendo no nosso contexto histórico atual. Certo, o tempo já está avançado, poderíamos tratar de outras questões, mas eu os convido para, em outro momento, estarmos aqui tratando de mais questões voltadas para o Enem e para uma compreensão mais ampla da filosofia e de mundo. Porfírio e Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de estarem aqui gravando esse bate-papo aqui no meu canal Central Filosófica. Eu que agradeço, João. Um abraço. A gente sempre vai fazendo esse bate-bola aí. Sempre que puder, e se me convidar, eu estou aqui com você. Obrigado, João. Eu te agradeço demais por essa participação que você permitiu que eu tivesse, tá? E pelo grande convite. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E para você que me acompanhou ou que nos acompanhou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque semanalmente estou postando aqui novidades neste canal. Um abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.